Eu nunca imaginei que algo como isso pudesse acontecer comigo. Sei que muitos relatos de coisas estranhas parecem exagerados, até mesmo fantasiosos, mas depois de o que eu vivi, me questiono se ainda posso considerar o sobrenatural como uma possibilidade remota. Estou compartilhando isso aqui, porque sei que no fundo, outras pessoas podem entender o que eu senti. Pode ser que você nunca acredite em mim, mas ao menos você entenderá o medo genuíno que é ver algo além do que os olhos podem explicar. Algo que nos faz questionar a realidade. Morava em uma república estudantil, na periferia de uma cidade universitária. O lugar não era luxuoso, muito pelo contrário. A casa tinha aquele estilo antigo, com piso de madeira que rangia a cada passo e paredes cobertas de um tom amarelado, resultado de anos de tinta desgastada e umidade. Não parecia nada demais à primeira vista, mas quem mora em repúblicas sabe. Tudo pode acontecer quando você junta várias pessoas diferentes sob o mesmo teto. E foi exatamente aí que a coisa começou a dar errado. Eu era uma das poucas moradoras que já estava há algum tempo na casa. A maioria dos outros estudantes se mudava com frequência, trocando de semestre, de curso e de cidade. Mas para mim, aquele era meu segundo ano. E, depois de tanta bagunça e adaptações, parecia finalmente estar em casa. Mas claro, nada dura para sempre. E logo comecei a perceber algumas mudanças. Pequenos detalhes, coisas que só se notam quando algo não está mais certo. Eu não sou supersticiosa, nunca fui. Sou o tipo de pessoa que tenta racionalizar tudo, que busca explicações lógicas para o que acontecia à minha volta. Contudo, desde que me mudei para aquela casa, algo parecia não se encaixar. A atmosfera era densa, como se a casa estivesse carregada de uma tensão silenciosa. Ao longo dos meses, comecei a perceber que, a cada noite, havia algo de estranho nas sombras que tomavam a sala. Uma sensação de que nunca estava realmente sozinha, mesmo que estivesse no meu quarto trancada e com todas as luzes acesas. Quando a noite caía, os sons da casa pareciam aumentar de intensidade. Rangidos, sussurros, e o vento que parecia sempre soprar forte demais, como se quisesse gritar para alguém que ali, naquele espaço, não se deveria estar. Era uma sexta-feira, como qualquer outra, quando tudo começou a ficar estranho. A semana tinha sido cansativa e cheia de provas. Eu estava, como sempre, na sala de estar, sentada na frente da TV, tentando relaxar depois de um longo dia. Ouvi os outros chegarem da faculdade, mas ninguém parecia muito disposto a conversar. Isso também não era algo incomum, afinal, todo mundo tinha seus próprios problemas, suas próprias rotinas. Só que, naquela noite, eu percebi algo peculiar. Todos, sem exceção, pareciam estranhamente distantes. Nossos corredores estavam um pouco mais silenciosos do que o normal, e as luzes estavam piscando de maneira intermitente. Ninguém comentava nada sobre isso, e eu não me atrevia a perguntar. A impressão que eu tinha é que todos estavam tentando ignorar alguma coisa. Durante a noite, um dos meus colegas, o Bruno, que já morava ali há mais de um ano, disse com a voz baixa, quase sussurrando: "Sinto que algo está errado com essa casa." Eu olhei para ele, tentando desviar a atenção para a TV, mas não consegui. Algo no jeito como ele disse aquilo me fez sentir um calafrio, e mais do que isso, me fez pensar. Ele sabia de algo que eu não sabia. Aquela sensação de desconforto foi crescendo, tornando-se cada vez mais intensa. Comecei a notar que a maioria dos meus colegas, incluindo o Bruno, estavam cada vez mais reclusos, preferindo passar o tempo no quarto, em vez de se reunir na sala. Eles se evitavam, e em conversas rápidas, falavam sobre como a casa estava pesada. Ninguém nunca falava diretamente sobre o que acontecia, mas todos pareciam estar cientes da mesma coisa. Foi uma noite em que eu estava indo ao banheiro no andar de cima que algo aconteceu que eu não conseguia explicar. O corredor estava iluminado apenas pela luz fraca do abajur da sala, e eu estava cansada, tentando manter meus olhos abertos enquanto me arrastava pelo caminho conhecido. Quando passei pela cozinha, senti um arrepio tão forte que minha pele formigou. A porta da despensa estava aberta, o que era estranho porque a deixei fechada. Eu a fechei com força antes de sair de lá mais cedo. Naquela noite, voltei para o meu quarto apressada, meu coração batendo mais rápido do que deveria.
Não sabia por quê, mas sentia que estava sendo observada, como se algo ou alguém estivesse me seguindo. Quando entrei no meu quarto e fechei a porta atrás de mim, percebi que estava com os olhos fixos na janela, que estava entreaberta. Não deixei a janela aberta. Eu tinha certeza disso. E naquela hora, a sensação de estar sendo observada voltou com força total. Algo dentro de mim sussurrou, com a clareza de um pensamento nítido. Eles não são os únicos a sentir isso. Mas naquela noite, nada aconteceu. Eu fechei a janela, tranquei a porta e tentei dormir. O dia seguinte foi como qualquer outro, mas a sensação de desconforto, a estranha sensação de estar sendo vigiada, não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer. A casa já não parecia mais acolhedora. Ela estava diferente. Os dias começaram a se arrastar, e eu me vi cada vez mais ansiosa, cada vez mais alerta. Era como se tudo na casa estivesse conspirando contra mim, mas ninguém mais parecia perceber. Quando saí do meu quarto uma noite, o Bruno estava na cozinha, olhando fixamente para a janela. Ele me olhou, mas não disse nada. Apenas uma expressão vazia. "Você ouviu?" Ele perguntou finalmente, com um tom sério. "Aquelas batidas?" Naquele momento, o pânico se formou em meu estômago. Eu sabia do que ele estava falando, mas não queria acreditar. Nunca tinha ouvido nada, mas sentia algo. Uma vibração estranha, como se a casa estivesse se comunicando com ele. "Não, o que você ouviu?" Perguntei, tentando esconder o medo que estava começando a crescer dentro de mim. Ele simplesmente olhou para a janela mais uma vez e em seguida falou: "Batidas", como se alguém estivesse tentando entrar pela parede. Algo lá fora. Naquele dia, o ar na casa ficou mais pesado, e foi quando os outros começaram a falar. Aos poucos, todos começamos a perceber. Algo estava errado, e não sabíamos o que era, mas sabíamos que não era normal. Quando a noite chegou, não dormimos. Todos sentados no sofá, conversando baixinho, tentando descobrir o que estava acontecendo. Mas o medo nos paralisava. Aquela noite, eu não consegui dormir. Minha mente estava cheia de questionamentos, tentando encontrar explicações lógicas para tudo o que acontecia ao nosso redor, mas nenhuma delas fazia sentido. Era como se a casa estivesse se tornando mais e mais viva, mais e mais opressiva. O som das batidas, que Bruno mencionara, não era algo que pudesse ser facilmente ignorado. Era um som abafado, como se viesse das paredes, ou de algum lugar profundo e distante, uma batida lenta e constante que pulsava no ar como um eco distante. Ninguém mais mencionou, mas todos estavam ouvindo. O som parecia apenas crescer, e cada noite ele se intensificava. A sensação de que estávamos sendo observados nunca desapareceu. Eu tinha a impressão de que os outros moravam na casa, mas suas presenças estavam cada vez mais ausentes, como se algum tipo de força invisível estivesse nos afastando uns dos outros. A tensão era palpável. No andar de cima, Bruno não saía mais de seu quarto. Todos os outros pareciam ainda mais reclusos, fechados em seus próprios mundos, como se o terror estivesse correndo silenciosamente pelos corredores e eu fosse a única a perceber. Foi numa manhã qualquer, enquanto todos estavam em silêncio absoluto, que eu encontrei algo. A sala de estar, normalmente cheia de vida, estava estranhamente calma. As cortinas estavam fechadas, mas eu poderia jurar que havia algo diferente na luz que passava por elas. A casa parecia engolir a luz do sol, deixando a atmosfera ainda mais fria e opressiva. Quando entrei na cozinha, encontrei um pedaço de papel amassado, jogado no chão, perto da porta dos fundos. A caligrafia era irregular, quase apressada, mas ainda assim legível. A mensagem dizia: "Não confie nas paredes." Eu congelei por um momento, o papel gelado nas minhas mãos. Meu coração disparou e uma onda de pavor me envolveu. Não era possível. Como alguém poderia saber o que estava acontecendo? Eu olhei ao redor, sentindo uma presença invisível se esgueirando pelas frestas da casa, observando cada movimento meu. Sem saber o que fazer, amarrei o papel de volta e o coloquei no bolso, tentando manter a calma. Mas o medo estava se infiltrando de forma incontrolável. No dia seguinte, o som das batidas retornou com força total.
Só que agora, algo havia mudado. Não era mais um som distante, mas algo bem mais próximo, como se estivéssemos sendo lentamente cercados. A primeira vez que eu realmente senti o perigo foi numa madrugada. Estávamos todos em silêncio, mas a tensão estava no ar. Todos os moradores estavam trancados em seus quartos, as luzes apagadas, tentando fingir que tudo estava normal. Mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando ouvi o som, novamente. Mas não eram mais as batidas nas paredes. Era um arranhar. Como se algo estivesse tentando raspar as unhas na madeira do chão. O som vinha do corredor, bem ao lado do meu quarto. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Tentei ligar a luz, mas a lâmpada piscava e se apagava. O arranhar foi ficando mais alto, mais próximo. Era como se algo estivesse tentando entrar. Eu queria chamar alguém, mas a sensação de estar completamente sozinha me consumia. Como se, por alguma razão, os outros não estivessem ouvindo. Como se algo estivesse mantendo todos em um estado de dormência, enquanto ele, o que quer que fosse, se aproximava cada vez mais. Eu respirei fundo e abri a porta devagar, tentando fazer o menor barulho possível. Mas ao olhar para o corredor, vi algo que não conseguia entender. Lá, em frente ao meu quarto, uma sombra, mais escura do que a própria escuridão, estava se movendo lentamente, sem fazer um único som. Era como se fosse uma mancha na luz fraca da madrugada, mas ainda assim, algo muito mais palpável. A sombra se contorcia, se esticava de maneira antinatural, como se estivesse tentando se moldar à forma da casa. Eu não conseguia entender o que era, mas sabia que aquilo não era normal. De repente, a sombra se moveu na minha direção, e o ar gelou. Não consegui mais raciocinar direito. A sensação de pavor foi tão intensa que meus músculos ficaram rígidos, como se eu estivesse sendo consumida pela própria casa. Só então, sem mais nem menos, a sombra desapareceu, se dissipando no ar como se nunca tivesse existido. O silêncio retornou de imediato, mas a sensação de que algo havia me tocado, de que eu tinha sido marcada, ficou impregnada em mim. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. O comportamento de todos os moradores da República mudou. Bruno, o mais cético entre nós, estava mais perturbado do que nunca. Ele começou a evitar os outros, trancando-se em seu quarto por horas, como se estivesse tentando fugir de algo. Eu sabia que ele sentia o que estava acontecendo, mas não tinha coragem de falar. Eu também não tinha coragem de questionar. Quando tentei conversar com ele sobre o que vi na madrugada, ele apenas balançou a cabeça, como se soubesse algo, mas não quisesse me contar. Foi aí que comecei a perceber um padrão nos eventos que estavam ocorrendo. As batidas nas paredes, os arranhos, as sombras, todas as sensações de estar sendo observada. Era como se tudo estivesse se acumulando. Eu já não sabia mais o que era real ou imaginário. O medo estava me dominando de tal forma que eu não conseguia mais confiar no que via, no que ouvia. No final da semana, a casa estava no auge do seu silêncio. Todos os moradores estavam trancados em seus quartos, e nem mesmo o som das batidas podia ser ouvido. Mas naquele silêncio profundo, algo me chamou a atenção. A porta da despensa estava aberta. Eu não sabia se já estava assim ou se alguém a havia deixado aberta, mas senti como se estivesse sendo convidada a entrar. Algo na minha mente dizia para não fazer isso, mas o impulso de entender o que estava acontecendo foi mais forte. Respirei fundo e entrei na despensa. Era escuro lá dentro, mas algo se movia no fundo. Algo que parecia estar esperando por mim. Com a luz fraca do meu celular, consegui ver algo que não deveria estar ali. Uma coleção de objetos antigos, sujos e cobertos de poeira. Mas o que mais me assustou foi o que estava em cima de uma prateleira, bem no centro. Uma caixa pequena, com símbolos estranhos e um cheiro forte de mofo. Quando olhei para ela, a sensação de estar sendo observada voltou ainda mais forte. Algo dentro de mim sabia que abrir aquela caixa não seria uma boa ideia. Mas, contra todos os meus instintos, eu a peguei. O que encontrei lá dentro foi algo indescritível. Algo que, de alguma forma, me fez entender que a casa tinha uma história muito mais antiga e muito mais sombria do que eu jamais imaginaria. Aquela noite eu não consegui dormir.
O que quer que fosse que eu tivesse encontrado na despensa estava me perseguindo, rondando minha mente como uma sombra constante. Eu sabia que algo estava errado, algo que nunca conseguiria entender totalmente, mas que agora parecia estar tomando conta da casa. As batidas nas paredes estavam mais frequentes, mais fortes, e de alguma forma, todos os moradores estavam cientes de que o terror estava se aproximando, mas ninguém falava sobre isso. Todos estavam, de alguma forma, tentando ignorar. Aquele papel que encontrei na cozinha, a mensagem que dizia "não confie nas paredes", parecia ser uma advertência que ninguém sabia interpretar, mas que todos sentiam. Não sei o que me levou a continuar ali, mas a verdade é que eu não sabia para onde mais ir. Todos estavam tão abalados que ninguém mais saía de seus quartos à noite. Cada um estava tentando lidar com o medo de uma maneira própria. Eu, por outro lado, me vi incapaz de simplesmente fugir daquilo. Algo me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Algo estava me forçando a ficar. Mas na manhã seguinte, as coisas pioraram. Eu estava na cozinha, tentando engolir algo para me alimentar, mas meu estômago estava um nó. Foi quando o Bruno apareceu, pálido, com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que o tivesse destruído por dentro. Ele olhou para mim sem dizer uma palavra, apenas apontou para o lado da casa, onde o corredor escuro parecia esconder segredos de um passado distante. "Está lá", ele murmurou, quase como uma ordem. "Está esperando." Eu sabia do que ele estava falando, mas, mais do que isso, sabia que ele havia visto algo também. Algo tão horrível quanto o que eu sentia. Decidimos em silêncio sair da cozinha e caminhar pelo corredor. O medo estava estampado nos nossos rostos. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o próprio chão estivesse tentando nos prender. Eu não queria ir até o fim, mas algum tipo de força invisível, parecia me puxar. Quando chegamos na porta que dava para a despensa, eu não consegui mais respirar. Era como se o ar tivesse ficado espesso, denso, e as sombras da casa começaram a se mover. Eu olhei para o Bruno, mas ele estava imóvel, como se estivesse hipnotizado pela porta. Ele não se mexeu. As batidas nas paredes aumentaram. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Algo dentro daquela despensa estava aguardando. Algo que já estava lá há muito tempo. E antes que eu pudesse parar, minha mão se estendeu até a maçaneta. Quando eu abri a porta, o que vi me fez perder a sanidade. As paredes da despensa estavam cobertas por desenhos antigos, símbolos que eu nunca havia visto antes. O ar estava denso e uma sensação de calor anômalo preenchia o espaço. Mas o pior estava dentro da despensa, atrás dos símbolos. Uma figura estava ali, parada, em pé, imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. O corpo era indistinto, como uma massa sombria, e seus olhos, não havia olhos, apenas buracos escuros, como se estivesse o olhando diretamente da escuridão. Eu e Bruno ficamos paralisados, nossos corpos impedidos de reagir. Não sabíamos o que era, ou o que queria, mas sabíamos que não pertencíamos àquele lugar. A figura não se mexeu, mas sua presença era sufocante, como se ela estivesse nos devorando com os olhos. Quando eu finalmente consegui respirar, tentei fechar a porta, mas algo me impediu. Era como se uma força invisível estivesse segurando a porta aberta, nos forçando a encarar o que estava diante de nós. Foi quando a figura começou a se mover, lentamente, como se a gravidade tivesse sido anulada em seu corpo. "Temos que sair daqui", eu disse, quase implorando. Mas Bruno estava imóvel, paralisado, não conseguindo fazer mais nada além de olhar fixamente para a entidade. Mas antes que eu pudesse agir, algo aconteceu. A figura começou a se esticar, e uma das mãos, alongada e esquelética, se estendeu até nós. O ar estava frio, gelado como o toque de um cadáver, e a sensação de desespero tomou conta de mim. Quando a mão tocou minha pele, algo dentro de mim se rompeu. Uma onda de dor mental e física percorreu todo o meu corpo. Eu tentei gritar, mas não consegui. A casa inteira parecia estar se fechando ao nosso redor, as paredes se comprimindo, a casa sendo tomada pela escuridão. Foi nesse momento que finalmente me dei conta. Eu estava dentro de um pesadelo, e quanto mais tentava acordar, mais profundo eu afundava.
A luta pela fuga parecia inútil. Eu e Bruno corremos pela casa, mas tudo parecia se distorcer à nossa volta. A casa, as paredes, os móveis. Nada fazia sentido. Eu não sabia para onde estava indo, nem o que eu estava fazendo. Cada passo que eu dava me afastava ainda mais da realidade. A escuridão tomava conta da casa, as sombras se movendo como se estivessem vivas. Eu ouvi os gritos de Bruno. Ele estava mais atrás de mim, mas eu não podia parar. Não podia esperar. Tentei olhar para trás, mas as sombras estavam me cegando, me afastando dele. O ar ficou gelado e, em um instante de pânico, eu caí. Quando olhei para cima, vi a sombra novamente. A figura estava ali, na minha frente, mais próxima do que nunca. Mas, em um último ato de desespero, eu consegui gritar. Eu gritei como nunca havia gritado antes. E naquele grito, eu senti uma força dentro de mim, algo que antes não sabia que existia. Uma força que me fez levantar, me fez correr em direção à figura, me fez confrontar o medo. Eu fechei os olhos por um segundo, e quando os abri novamente, a figura estava desaparecida. A casa voltou ao seu silêncio. A luz voltou a funcionar. O ar, antes pesado, agora estava respirável novamente. Eu e Bruno nos encontramos, finalmente. Ele estava atordoado, mas vivo. A casa estava em silêncio, e o terror parecia ter sido dissipado. Mas o que aconteceu ali, o que vimos, nunca desapareceu de nossas mentes. Finalmente, eu estava em paz. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Nos dias seguintes, a casa ficou quieta, quase como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Algo dentro de mim, dentro da casa, não era mais o mesmo. Os moradores começaram a se mudar, como sempre acontece em repúblicas de estudantes. Bruno, depois daquela noite, não falou mais sobre o que vimos. Ele se mudou logo depois e a casa ficou vazia. Mas eu nunca me esqueci daquelas sombras. Nunca me esqueci do que aconteceu ali. E o mais perturbador de tudo foi quando, anos depois, um novo morador se mudou para aquela casa. Ele postou em um fórum um simples comentário. Eu encontrei um pedaço de papel na cozinha. A mensagem dizia: "Não confie nas paredes." E então, eu soube. Eu soube que, de alguma forma, a casa nunca deixaria de assombrar todos que passassem por ela.